Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma bênção. Amém. Graça e paz. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade à campanha e vamos iniciar no livro de Daniel. A gente finalizou o livro de Neemias, né, com a Ingrid, na segunda-feira, e hoje nós vamos dar início ao livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. E para poder dar início ao estudo do livro de Daniel, a gente vai partir do pressuposto que a gente tem o conhecimento da divisão que houve entre as 12 tribos de Israel, aquela divisão que aconteceu entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino de Israel é conhecido como o Reino do Norte e tinha sua capital em Samaria, e o Reino do Sul era o Reino de Judá, que tinha sua capital em Jerusalém. E houve uma divisão por conta dos filhos de Salomão, que discordaram, né, quanto ao reinado, e acabou acontecendo essa divisão entre o povo de Deus. E durante esse período, aqui que relata a história de Daniel, o Reino do Norte havia sido destruído pelo Império Assírio. O Império Assírio foi o império que antecedeu o Império Babilônico. E o Reino do Norte havia sido destruído pelo Império Assírio, e o Reino de Judá ficou por um bom tempo de pé ainda. Embora vários profetas haviam sido levantados naquele período para anunciar que a destruição também iria chegar a Judá. E eles não acreditavam que a destruição chegaria em Judá porque eles apoiavam a confiança deles no templo. O templo, o local onde eram realizados os sacrifícios com os sacerdotes e tinham os levitas que ajudavam na manutenção, ele ficava em Jerusalém. Então, o povo de Judá, eles tinham esse apoio no templo. Eles achavam que o templo iria evitar que qualquer tipo de tragédia ou então situação acontecesse com eles. A confiança deles estava no templo. E, além disso, a tribo do sul, de Judá, ela era composta pelos benjamitas e pela tribo de Judá. E como eles tinham conhecimento que o Messias ia sair de Judá, eles se apoiavam nesse fato também, e acreditando que o mal não chegaria a eles. Vamos ler o capítulo 1 de Daniel, do versículo 1 ao versículo 7. Livro de Daniel, capítulo 1, diz o seguinte: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios na casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Com relação à autoria do livro de Daniel, alguns autores vão acreditar que esse livro ele foi escrito, na verdade, por 2 autores, e 2 autores desconhecidos. Porque do versículo 1 até mais ou menos o final do versículo 7, o texto de Daniel está escrito em hebraico. E aí, do versículo 7 até o 11, está escrito em aramaico. Aí, no final do 7 até o 12, volta a ser escrito em hebraico. Então, eles acreditam que haviam 2 autores desconhecidos no livro de Daniel. Com relação à datação, a gente vai ver que os primeiros relatos acontecem em 605 a.C., que é quando Nabucodonosor cresce com o Império Babilônico e invade Jerusalém. E os últimos relatos do livro de Daniel vão ser finalizados em
537, que é quando o Império Babilônico cai e o Império Persa ascende. E é nesse Império Persa em que a história de Neemias, que nós estudamos nos outros dias anteriores, é citada. Então, a história de Daniel, ela vai contar o processo que levou até Neemias e Esdras retornarem à cidade de Jerusalém e reconstruírem os montes. Nós vamos ver quais eram os sentimentos, a situação de Daniel e seus colegas e o contexto desse povo, do povo de Israel, durante esse período de transição da queda até a reconstrução dos muros. A gente começou já com o entendimento de que o final da história é bom, que há uma reconstrução dos muros. E agora nós vamos entender o que estava acontecendo durante esse período. Com relação à mensagem do livro de Daniel, o autor Ronald S. Wallace ele vai dizer que o Senhor reina mesmo no Império Babilônico. Então, durante a leitura do livro de Daniel, nós vamos ver que, independente do império que está ali crescendo, que está ali reinando, o Senhor reina, independente do governo, independente do rei. E Daniel e seus colegas, eles decidem firmemente manter o compromisso de adorar a Deus, mesmo com os nomes trocados, mesmo sendo exilados do local de nascença deles, mesmo tendo que lidar com outro tipo de religião, com outro governo, eles ainda decidem se manter fiéis ao Senhor. E Deus vai mostrar, durante o livro de Daniel e durante esse período, que, independente do reinado, independente dos comportamentos insanos dos imperadores que nós vamos ver, e até mesmo dos seus caprichos, ainda assim Deus governa sobre o seu povo e separa ele para poder serem guardados debaixo da graça, da misericórdia, e para que as orientações de Deus e para que os ensinamentos fossem mantidos também. E uma curiosidade é que, quando Nabucodonosor ele invade a Jerusalém, ele faz isso 3 vezes. Ele invade essa primeira vez, que é relatada aqui em Daniel. Uns anos depois, ele vai invadir outras 2 vezes para destruir toda Jerusalém. Mas, a princípio, ele invade Jerusalém, toma os utensílios que estavam dentro do templo e leva com eles os nobres e os doutos, os jovens, para poder servirem ao rei. E uma coisa interessante sobre essa história que é relatada no livro de Daniel é que Nabucodonosor ele pega os utensílios da casa do Senhor e leva para a casa onde ele adorava o Deus dele. Ele preserva esses utensílios, diferentemente do filho dele, que é o seu sucessor, o Belsazar. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Ele utiliza esses utensílios do reino de Deus para fazer um banquete para os seus amigos. Ele profana os utensílios do templo e Deus escreve com uma mão na parede as consequências daquele ato. Mas, se nós formos ver as histórias que são relatadas no livro de Reis, Crônicas e Samuel, houve um momento em que Davi ele tirou a arca para poder levar a outra cidade, para que as pessoas voltassem a adorar o Senhor. E ele fez isso sem ter o zelo de cumprir as regras que o Senhor enviou. A arca ela deveria ser carregada com os aros que haviam nela e com as hastes. E Davi simplesmente coloca em cima de bois. E Uzá, na tentativa de evitar com que a arca caísse quando o boi tropeça, ele toca nessa arca e ele morre instantaneamente. E o povo tem conhecimento dessa história. E agora eles estão vendo um imperador de uma cultura pagã, vendo seus inimigos saquearem o templo do Senhor e não sofrerem duras consequências na hora. Imagine o sentimento deles de ver saber de toda essa história, de que um deles foi morto por não zelar tão bem pelas coisas do Senhor, e um povo pagão que não tinha conhecimento foi preservado até o momento. E nós vamos ver, no decorrer dessa leitura, que o povo de Deus estava tendo uma dificuldade de entender que Deus estava renovando a aliança, que Deus estava escrevendo uma nova história a partir dali. Durante esse contexto, nós vamos ver que os itens da casa de Deus são retirados de lá, o templo é saqueado, o templo é destruído, a cidade é destruída, e tudo isso não era um sinal apenas de sofrimento, mas era já um prelúdio do que o Senhor ia fazer na história da humanidade.
ele estava apontando que não era mais necessário um templo, um lugar físico, em que fossem necessários sacrifícios e que fosse necessário regras para poder se achegar a Deus, mas que ele enviaria um Messias. Ele seria o templo, ele seria esse templo que facilita o nosso chegar à presença do Senhor. E o povo não entendia isso. O povo não conseguia entender que esse sofrimento era necessário e que eram consequências dos pecados também. Deus estava os preparando para poder viver essa nova aliança, essa nova fase, e eles ainda tinham preferência pelo vinho novo e pelo vinho velho e pelo odre velho. E assim como quando o povo foi tirado do Egito, Deus não queria mais que a mentalidade deles fossem de escravos. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, daquela escravidão, muitas pessoas que eram avançadas em idade, infelizmente, pereceram, infelizmente, morreram, porque eles não conseguiam ter esse entendimento de que havia uma nova aliança, de que Deus estava renovando o seu povo. E, infelizmente, só Josué e Caleb entraram naquela cidade, entraram na Terra Prometida, porque os mais velhos tinham essa rigidez de entender que Deus estava derramando coisas novas. Eles tinham essa rigidez em abandonar esse pensamento de escravidão. E ser idoso, experiente, não é o problema. O problema é quando a gente endurece o nosso coração diante das dificuldades e entende que isso é apenas um sofrimento e não consegue ver a mão de Deus agindo no nosso favor. Deus nos preparando para viver novas fases, para viver coisas mais intensas e mais íntimas com Ele. E, lendo o livro de Daniel, e também levando em consideração o nosso contexto, a gente vê que a nossa cultura ela idolatra muito a juventude. Existe uma idolatria muito grande pela juventude. Nós vamos ver que os brasileiros eles fazem muitos procedimentos estéticos, fazem muitas cirurgias plásticas, e isso não é um problema. Mas o problema é quando a gente compara isso com as causas de morte do Brasil, que são de doenças cardíacas, e a maioria das doenças são totalmente evitáveis. Mas o brasileiro ele realiza, ele se preocupa muito com a estética dele. E a gente vê isso no mundo, né? As redes sociais incentivam isso. A gente valoriza muito a nossa estética, aquilo que a gente veste, a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa imagem, o nosso ser exterior, e a gente despreza os nossos órgãos vitais. A gente acaba morrendo por conta de doenças que são totalmente evitáveis por meio de hábitos alimentares, por meio de atividade física. Então, a gente vê essa supervalorização. E muitos de nós achamos muito bom ser elogiado quando alguém fala que nós parecemos mais novos. Isso realmente é muito bom. Mas o que a gente vê é que essa valorização da juventude, ela não está associada só ao físico, mas também até à maturidade. Porque, enquanto a gente vai valorizando a juventude, muitas vezes a gente aceita e valoriza comportamentos infantis e comportamentos imaturos. Então, a gente vê pessoas que, apesar da idade, possuem mais dificuldade em se comportar de uma forma mais madura, por conta dessa valorização exacerbada da juventude. E, se nós formos para a Bíblia, é totalmente ao contrário. A Bíblia valoriza a velhice. E a juventude, na Bíblia, é tratada de uma outra forma, não com essa forma tão valorizada. A Bíblia vai enaltecer a velhice dizendo que o cabelo grisalho é a coroa de esplendor. Vai dizer que ela se obtém mediante uma vida justa. E tem um salmo que fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que nós alcancemos a sabedoria. Então, parece que, com o decorrer do tempo, a gente vai se aproximando dessa sabedoria. E o que resta o jovem? O jovem, na Bíblia, toma cuidado, foge, presta atenção. O jovem tem que viver em estado de alerta para não cair em tentação. E o idoso, não. O idoso ele é valorizado perante a Bíblia. Ele é valorizado perante Deus. Tanto que tem um provérbio que diz que a coroa do velho são os filhos dos filhos. Só o fato de você ser avô, você já tem uma coroa. E jovem não tem coroa. Jovem ele tem que prestar atenção naquilo que ele vai fazer para não cair em tentação. Mas, em contrapartida, o jovem tem força. E ter força é muito bom. Mas a força sem sabedoria, ela pode nos levar a um caminho muito mau. Né? Se nós formos para Juízes, a gente vai ver o exemplo de Sansão. Sansão foi o homem mais forte, um jovem muito, muito forte, mas ele não possuía sabedoria. E o fim dele foi muito trágico. E o título dessa pregação são jovens que não se contaminam.
Mas, no decorrer, a gente não vai fazer essas afirmações somente para os jovens, mas para os filhos de Deus. Nós vamos entender como é possível viver diante de uma situação que nós não nos sentimos confortáveis, que não é bom, mas se manter puro, ficar longe das contaminações do mundo. Então, nós vemos que os jovens e os filhos de Deus, eles não se contaminam, eles discernem os tempos e se posicionam ao invés de murmurar. E aí, nos versos 8 a 16, do capítulo 1 de Daniel, diz o seguinte: resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes davam legumes. Então, nós vamos ver que, diante de tantas mudanças obrigatórias que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram obrigados a passar, de terem seus nomes mudados, de terem que conviver no mesmo local que o rei, terem sido expulsos da sua região de nascença, terem que lidar com várias coisas que eram obrigadas, ele decidiu não se contaminar da comida que era servida. E a gente vai ver que Daniel, ele não pôde contar com a ajuda do eunuco. O eunuco temeu a resposta do rei diante dessa situação. Ele temeu que o rei adivinhasse isso e que ele corresse um risco de vida. Então, Daniel conseguiu a ajuda de alguém que estava numa posição inferior a esse chefe dos eunucos. E foi concedido a ele misericórdia diante do seu pedido. E isso nos leva ao entendimento de que a nossa fé, a nossa esperança, não pode estar firmada em homens, não pode estar firmada na esperança de que aquele homem que tem uma superioridade maior do que a nossa vai nos ajudar. E isso é bem pertinente para o ano que nós vamos viver, que é 2026, o ano de eleição. Que nossa esperança, nossa fé não esteja firmada em homens. Porque, por mais que pessoas que não professem o nome de Deus, ou muito pelo contrário, que não fazem questão nenhuma de seguir o que a palavra de Deus diz, ainda assim, quem vai reinar é o Senhor. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, a gente vai descansar no Senhor, sabendo que essas eleições, que o ano que vem está nas mãos do Senhor. E Ele vai continuar imperando nos nossos corações, na nossa vida e no mundo. E tudo vai ocorrer conforme a vontade dEle. Então, os jovens e os filhos de Deus, que não se contaminam, eles não depositam sua esperança em homens, mas em Deus. E a gente vai ver que Daniel já tinha o seu ensino contaminado, Daniel teve o seu nome contaminado com aquela cultura, mas ele decidiu não se contaminar com o alimento. E nós temos o conhecimento de que os judeus eles possuem uma dieta específica, que é a alimentação kosher, onde eles se privam de se alimentar de coisas que são consideradas impuras, né, para poder não se contaminarem, conforme os descritos no livro de Levítico. Mas, em nenhum momento, a Bíblia nos diz que Daniel fez esse propósito por conta da sua cultura ou então por conta dos seus hábitos alimentares. A gente tem esse conhecimento, mas nós não podemos afirmar que, durante o banquete do rei, eram servidos alimentos que Daniel considerasse impuros. Por outro lado, nós temos também um entendimento que, na cultura oriental, quando você participava de um alimento, quando você se sentava à mesa com alguém e fizesse uma refeição, tinha uma significação pactual.
você estava se submetendo a um pacto e uma amizade. E Daniel, ele rejeita esse símbolo de lealdade ao rei, porque ele queria estar descompromissado em servir ao rei. Ao invés de servir aquele rei, ele queria deixar suas obrigações, fazer com que suas obrigações fossem prioritárias a Deus. Então, Daniel resolve não se contaminar com aquilo, com os alimentos que eles serviriam. E alguns comentaristas vão dizer que o chefe dos cozinheiros, ele se beneficiaria fazendo isso, porque a alimentação que seria para esses 4 jovens seria para ele. Mas, independente da situação, independente do homem fazer coisas em benefício próprio, ainda assim a mão de Deus opera. Ainda assim, fazem parte dos planos de Deus quando a gente vê o ímpio prosperando. E o nosso papel é não se invejar dele, como diz em Salmo. Nós vamos ver que Daniel e os 3 jovens, eles dizem não para as finas iguarias dos reis, eles decidem não se contaminar. Para eles, fazer aquela refeição do rei era se contaminar. E nós vamos ver que foi necessário eles dizerem esses nãos agora, eles dizerem essas renúncias agora, porque lá na frente eles vão passar por desafios muito maiores. Daniel vai chegar no ponto, vou dar o spoiler aqui, que ele vai ser impedido de orar. E Daniel, ele diz não para esse decreto real. Ele não aceita deixar de adorar a Deus, deixar de servir a Deus. Então, ele continua orando. E ele corre risco de vida por isso, mas ele não deixa de servir a Deus. E os outros 3 jovens, eles serão obrigados a se prostrarem diante de uma estátua que foi feita por Nabucodonosor, e eles se recusam. Eles precisam dizer não. E eles também correm risco de vida, sendo jogados na fornalha. E, por conta dessa aprovação deles, Nabucodonosor reconhece que o Deus desses jovens é o Deus verdadeiro e que todos devem adorar esse Deus. Então, diante das nossas dificuldades, o nome de Deus é honrado e glorificado. E, às vezes, Deus vai pedir para nós abrir mãos de alguns comportamentos, de deixar de consumir algumas coisas. Nós já passamos por essas experiências, ou então a gente conhece alguém que teve que abrir mão de, talvez, redes sociais, de alguma alimentação, de algum comportamento. E tudo isso faz parte do propósito de Deus. Nós vamos ver que, ao fim de 3 anos, os jovens pararam de receber esse tratamento. Então, a gente não consegue afirmar se Daniel fez esse propósito com Deus de não se contaminar durante toda a jornada dele, ali no Império Babilônico, ou se durou aqueles 3 anos. E existem propósitos, existem direções que Deus nos dá, que é durante aquele tempo, que é durante aquele período em que Deus quer nos capacitar, nos trabalhar, para que a gente consiga dizer não para outras coisas, para que a gente consiga renunciar coisas maiores, mas que afetam a nossa intimidade com Deus. E eu digo isso usando como exemplo também a história de Sansão. Quando Deus aparece a Sansão, ele aparece para Manoá e a esposa dele, que são os pais de Sansão, o Senhor orienta a mãe de Sansão a não se contaminar com vinho, com uvas, nada que seja derivado, da uva, porque ele iria enviar, através da vida daquela mulher que era estéril, uma criança que teria o voto de nazereado, que ele também não poderia se contaminar com as coisas que eram consideradas impuras, com vinho, com tocar em pessoas mortas, em animais mortos, e nem cortar o seu cabelo. Era o voto que ele tinha que fazer. Até então, aquele período, os pais de Sansão não tinham esse propósito de não se contaminar com o vinho. Mas, a partir do momento em que o Senhor concedeu a eles uma promessa, fez a eles uma promessa, era necessário eles renunciarem a algumas coisas para poder viver esse propósito que seria direcionado por Deus. E isso igualmente acontece nas nossas vidas. Deus, ele nos direciona a abrir mão de algumas coisas para que a gente possa experimentar coisas bem melhores. Eu lembro que houve uma situação em 2023 em que eu consegui uma promoção na Amazon de uma autora que eu gosto muito, ela é cristã, mas o livro que eu estava lendo, a saga que eu estava lendo, não era um conteúdo teológico, mas era ficção. E eu estava lendo esse livro, e quando eu gosto de um livro, eu leio bastante. E eu estava passando meu dia lendo esse livro.
E nesse período, eu ia participar de um propósito onde eu tinha que ter muito conhecimento da Bíblia, onde eu precisava me preparar espiritualmente. E um dia, eu sonhei que eu estava numa casa muito grande, uma casa bonita, e eu tinha o entendimento que aquela casa era minha. E quando eu ia saindo da sala, eu ia para um lugar muito grande, e nesse lugar tinha 2 bancadas de cozinha. E quando eu olhava para aquelas 2 cozinhas, eu ficava sem entender. Eu falava, por que tem 2 cozinhas? Não faz sentido. E eu lembro que eu ia para uma bancada, ia para outra, e reparava que uma bancada da cozinha tinha poucos utensílios. E os utensílios pareciam que já estavam usados e desgastos. E na outra cozinha, na outra bancada, a cozinha era bem preparada, tinha todos os materiais necessários, tudo bem novinho, limpinho. E eu ficava sem entender, gente, por que tem 2 cozinhas? Não faz sentido. Esse espaço poderia ser muito bem mais aproveitado, não faz sentido ter 2 cozinhas. E no sonho tinha vários outros detalhes. E sabe quando é um sonho assim que te marca, que você sabe que tem um significado, que não é à toa? E aí eu falei assim, Senhor, algumas coisas eu entendi, outras não. E como foi um sonho assim que me pegou, eu fiquei umas 2 horas orando, pedindo a Deus, Senhor, eu não estou entendendo nada. Como assim 2 cozinhas? E eu fiquei orando, pedindo a Deus para Ele me revelar o que significava aquilo. E enquanto eu estava orando, Deus me deu uma certeza Deus me deu o entendimento. A cozinha é o local onde a gente se alimenta. Então, quando eu vou para a cozinha, é para me alimentar. Se tem 2 cozinhas, eu estou me alimentando de 2 lugares diferentes. Então, eu entendi que aquilo ali se referia ao livro que eu estava lendo. Eu estava lendo a Bíblia, mas eu também estava lendo o livro. E Deus não queria que eu me alimentasse de outra coisa, Ele queria que eu me alimentasse da palavra. Porque aquele tempo que eu ia viver, eu ia precisar muito da palavra. E eu lembro que Deus, além de falar que eu precisava parar a leitura desse livro, Ele também falou para eu ler o livro de Atos. E eu tenho um pouco de resistência assim, a mudanças, e eu tinha feito o propósito, naquele ano, ler todo o Antigo Testamento, e no ano anterior, ler o Novo. E eu estava lendo Jeremias, e eu falei, não, eu estou no final de Jeremias, eu vou terminar Jeremias, e só depois eu vou ler Atos, porque senão vai ficar bagunçado, sabe? Não faz o menor sentido, mas na minha cabeça era assim, eu tenho essa dificuldade mesmo. E aí eu terminei o livro de Jeremias e comecei a ler o livro de Atos. E na experiência que eu passei, todas as vezes que eu ia ler a Bíblia pela manhã, aconteciam situações que eu via no livro de Atos. Aí eu ia dormir à noite, às vezes, desolada, e Deus confortava o meu coração, porque tudo que eu tinha lido no livro de Atos, eu passei no dia. E eu ficava assim, meu Deus, por que eu não li antes o livro de Atos? Até depois da experiência que eu vivi, o livro de Atos foi muito útil para mim. E foi durante aquele período. Eu tive que abster mão do livro, de ler esse livro, para poder focar na palavra de Deus. E Deus, muitas vezes, vai nos guiar para esse lugar de abrir mão, de fazer renúncias. E Ele vai nos direcionar. A gente não precisa ficar preocupado em querer abrir mão de tudo, largar tudo para agradar a Deus. Mas Ele vai nos direcionar. E essa intimidade, esse discernimento, ele só vem pela leitura bíblica, pelo jejum e pela oração. Ele não vem na gente confiando que nós temos discernimento suficiente, de que nós somos inteligentes. Ele não vem assim. Ele só vem através do Espírito Santo de Deus. E para alimentar o Espírito, é necessário que a gente tenha essa consciência, né, de que nós devemos buscar ao Senhor. E nós vamos ver também que, mesmo diante de tantas dificuldades, de momentos tão difíceis e dolorosos, Deus ele coloca pessoas na nossa vida. Ele coloca amizades na nossa vida. E quando eu lia esse texto, eu lembrei de um testemunho que eu escutei no curso do Envia, que nós estamos fazendo com a Jocum. Uma missionária que é da base de Minas Gerais, ela falou que estava responsável por ministrar a ceia. E quando ela estava se preparando para a ministração, Deus falou assim para ela, orienta o povo na hora de trocar o cálice com pessoas que eles sabem que são seus amigos, que sabem que são amigos, mas também trocar o cálice com aqueles que eles consideram inimigos. E ela falou que achou aquilo tão assustador, que ela relutou muito para não fazer aquilo. Mas ela fez. E ela falou que aquele momento de ceia foi um momento magnífico, onde houve muita cura, porque haviam pessoas que dividiam o mesmo teto, o mesmo banheiro, a mesma refeição, e estavam anos sem se falar. E naquele momento houve cura, naquele momento houve reconciliação. E eu fico pensando assim, né, nossa, se acontecesse na minha realidade, meu Deus,
Quais pessoas eu iria trocar o cálice? Será que todos nós teríamos amigos para trocar o cálice? Será que nós teríamos inimigos também para trocar o cálice? E eu acredito muito na restauração que Deus faz com relacionamentos, porque a relação mais difícil de restaurar era do homem com Deus, porque nós éramos 100% pecadores, Deus um ser 100% perfeito, e essa aliança, esse relacionamento foi restaurado. Então, relacionamentos humanos, eles também têm poder, através de Deus, de serem restaurados. Os jovens e filhos de Deus que não se contaminam, eles estão abertos a relacionamentos, a compartilhar as cargas, a confiar nas pessoas e também a perdoar. Nos versículos 17 a 21, diz o seguinte: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. E, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então, nós vamos ver nos primeiros versículos que a cultura que era adotada durante o Império Babilônico era a cultura dos caldeus. E os caldeus, eles valorizavam demais as experiências sobrenaturais. Eles valorizavam demais as magias, as feitiçarias. Para eles isso era muito importante. E mais do que isso, quando você tinha a capacidade de lidar, de ter experiências sobrenaturais, e que estavam misturadas com feitiçaria, magia, essas coisas, era um sinal de sabedoria. Justamente por isso que a gente vai ver que, aos olhos do rei, Daniel foi encontrado muito sábio e Deus concedeu a ele essa inteligência de visões e sonhos. Durante o livro de Daniel, nós vamos ver que os reis, eles têm muitas experiências sobrenaturais, com sonhos, com visões, e esse é uma das ferramentas que o Senhor utiliza para aquele povo ser alcançado. Porque o Deus de Daniel, aqueles que servem ao Senhor, eles sabem que a sabedoria vem do temor ao Senhor. Não vem por conta das magias, das visões, dos sonhos, mas vem por conta do temor ao Senhor. Então, Deus coloca o jovem Daniel, que tem temor ao Senhor e consequentemente, tem sabedoria, para ensinar para esse povo o que é realmente a sabedoria. A sabedoria é temer ao Senhor. E em todos os momentos em que os reis têm essas experiências de visões, de sonhos, Daniel traz essa revelação, e aí eles têm contato com a sabedoria de Deus. Eles reconhecem que os únicos capazes de revelar esses sonhos são aqueles que creem no Senhor, são aqueles que temem ao Senhor e têm a sabedoria. E a gente vê que Daniel e seus amigos, eles também tinham que estudar essa cultura, eles foram obrigados a entender como funcionava o caminho, a trajetória até a sabedoria, que era por meio dos feitiços, né, dessas magias, porque os caldeus enfatizavam demais isso. E para Daniel não se contaminar com isso, nem os seus colegas, nós precisamos admitir que ele também tinha conhecimento da palavra de Deus, especialmente quando a gente leva em consideração a educação judaica. Desde pequeno, eles ensinam os filhos deles a decorarem a palavra de Deus, a memorizarem a palavra de Deus. Então, Daniel, ainda mais sendo nobre, e os seus colegas, eles tinham muito conhecimento da palavra de Deus. Então, eles tendo contato com aquele tipo de teologia errada, com aquele tipo de cultura pagã, eles não se contaminaram. Claro que, pela graça de Deus e favor, isso não sobra dúvidas, mas também por conta desse conhecimento profundo que eles tinham da palavra de Deus. E eu vejo que a igreja brasileira está caminhando para esse lugar de sobriedade, de equilíbrio, né? Nós vemos cada vez mais pessoas que elas não apagam o Espírito Santo, elas se movem no espiritual, no sobrenatural, mas também têm um conhecimento profundo da palavra de Deus. Tem uma teologia muito boa. E isso é muito bom, porque a igreja cresce muito quando há essa sobriedade, né?
essa união, de você não apagar o Espírito Santo, de você valorizar o manifestar do Espírito Santo, mas também ser profundo na palavra de Deus. E como nós temos muito contato com pessoas que têm um conhecimento muito bom da palavra de Deus, têm conhecimento do grego, do hebraico, e até pelas redes sociais nós conseguimos acessar essas pessoas, às vezes a gente se projeta no lugar delas também. A gente, às vezes, deixa de ler a palavra de Deus e pensa, não, eu só vou iniciar, eu só vou ler quando eu tiver a sabedoria do fulano. Quando eu for igual ao fulano, aí sim eu vou estar bom. Mas, na verdade, a gente tem que dar os nossos pequenos passos. Eu tive que deixar a minha Bíblia do lado do meu travesseiro, porque senão eu esquecia de ler a Bíblia. Agora, se ela estivesse ali em cima da minha cama, eu não ia ter preguiça para pegar, porque ela estava ali do meu lado, então eu tinha que ler de manhã e à noite. E, às vezes, a gente só consegue ler 3 versículos na Bíblia, orar poucos minutos, mas o importante é a gente começar. A gente começa sem se projetar em lugares muito altos, porque quando nós fazemos isso, nós estamos desconsiderando que aquela pessoa, às vezes, que tem aquele conhecimento, que tem aquela intimidade, ela está há anos servindo ao Senhor. Ela está há anos orando, anos jejuando, anos lendo a palavra. Então, a gente começa e o Senhor ele vai nos dando força nas disciplinas espirituais. Porque a igreja ela cresce muito quando nós conseguimos estar firmes e fortes. E essa força ela vem do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para conseguir cumprir com essas disciplinas. E isso muda muito o nosso interior. Isso nos transforma muito. Então, nós vemos que os jovens e os filhos de Deus, eles não se contaminam. Eles sabem dosar as experiências sobrenais com o conhecimento profundo da Bíblia. E nós admiramos muito o comportamento de Daniel e dos outros 3 jovens, mas talvez se um Daniel fosse levantado entre nós, haveria duros julgamentos, porque Daniel não estava ali com o seu povo sofrendo tanto quanto eles, né? Alguns poderiam ter essa visão, mas ele estava ali do lado do rei, assessorando o rei, enquanto o povo dele estava sofrendo. E muitos poderiam olhar para ele e falar, nossa, Daniel, ao invés de ficar do lado do povo dele, ele está lá servindo o rei, ele está se submetendo a conhecer outras culturas, a aprender outras coisas. Mas Daniel é assim mesmo, Daniel sempre gostou de microfone, sempre gostou de um altar, sempre foi ambicioso. Talvez muitos de nós teríamos esse julgamento. E hoje em dia nós admiramos o comportamento de Daniel. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento de que, independente de quem está fazendo, de quem está governando, ainda assim é o Senhor quem está imperando sobre as nossas vidas, está sobre o domínio de todas as coisas, a gente julga menos as pessoas, a gente fica mais aberto para ter amizades nos momentos de dificuldade, a gente fica mais aberto para entender o agir de Deus e não querer controlar as coisas. Então, os jovens e filhos de Deus que não se contaminam, ele reconhece a soberania do Senhor e descansam em meio à tempestade, discernindo os tempos de sua vida e obedecendo. E esta é a palavra. Nesse momento, eu gostaria de pedir para que vocês ficassem de pé, por gentileza, para que a gente finalizasse com uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, eu te agradeço, Pai, porque não há Deus como o Senhor. Pai, nós não temos a quem orar, nós não temos a quem recorrer, se não for o Senhor, Pai. Não existe outro Deus. E nesse momento, Pai, nós nos colocamos na Tua dependência. É tão difícil, Senhor, não querer controlar as coisas, é tão difícil renunciar, meu Deus, talvez filmes, séries, comportamentos, hábitos que nos atrapalham a Te adorar e Te servir. Nós sabemos que existem coisas, meu Deus, que nos atrapalham, mas mesmo diante dessas dificuldades, a Tua palavra diz em Romanos que nada pode nos separar desse amor, Pai. Independente dos nossos erros, nada pode nos separar do Teu amor. E nós Te agradecemos por isso, Pai, porque mesmo sendo falhos, mesmo tendo dificuldades em não se contaminar com as coisas desse mundo, Pai, o Senhor ainda é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, de favor, que está sempre disposto a nos perdoar. E que, da mesma forma, nós também estejamos dispostos, meu Deus, a perdoar uns aos outros durante essa caminhada cristã, que muitas vezes é difícil, Pai. Mas nós reconhecemos que, através dos sofrimentos, através das dificuldades, o Teu nome é honrado e glorificado se nós permanecermos. Muitas vezes nós estamos em locais, meu Deus, em que nós olhamos e falamos, meu Deus, por que eu estou aqui? Esse não é meu povo, esse não é o lugar que eu quero. Essas pessoas, eu não me sinto pertencente, eu não acho que eu faço parte disso, eu me sinto peixe fora d'água, mas, Senhor,
É o Senhor quem governa as nossas vidas. Independente do lugar, das pessoas, Pai, nós estamos aqui para te adorar e para te servir, Jesus. Que o nosso coração esteja voltado para isso, para a tua presença, para não perecer diante das dificuldades. Que nós venhamos entender, meu Deus, discernir os tempos. Como é difícil discernir os tempos, Pai. Como é difícil discernir que há tempo para ficar calado, e tempo para falar, tempo para abraçar e tempo para se afastar. Nos ajuda, Jesus, a discernir isso. Nos ajuda a discernir todas as coisas. E que nós não venhamos apenas procurar amigos nos momentos de dificuldade, mas que nós possamos ser amigos, Jesus, daqueles que estão passando por dificuldade. Que nós não venhamos querer tomar o teu lugar de operar, de mudar as coisas e as pessoas, mas que nós possamos descansar, orar uns com os outros, meu Deus. Orar para que haja cura no meio do teu povo, porque a tua palavra nos incentiva a fazer isso. Se tiver alguém doente, nós sabemos que os presbíteros podem, os pastores podem orar para que essa pessoa seja alcançada com cura, se assim for a tua vontade, Pai. Então, eu te peço, nos ajuda, Jesus, a permanecermos firmes, a não desviarmos, nem olhar para a direita, nem para a esquerda. E nos ajudar, Senhor, a não nos contaminarmos com as coisas deste mundo e nem com as coisas que estão dentro do nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém.